Oi, gente, boa noite a todas e todos. Gisele Federici aqui com Alex Sonic. Boa noite, Alex. Olá, tudo bem? E Paulo Moreira Leite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite. Dia histórico, né? Dia histórico de mobilizações em todo o Brasil, todos os estados brasileiros, contra os cortes na educação, em defesa da educação pública e de qualidade. Acho que foi muito maior do que as expectativas. A gente já imaginava, já estava otimista que o país ia se levantar contra a destruição da educação, mas foi muito grande, foi gigantesco. Tem até gente perguntando aqui quantas pessoas nas ruas, né? A gente está tentando fazer um balanço com as estimativas de cada cidade, mas é uma coisa assim muito estimativa, porque são muitas cidades fora das capitais. Tem muitas cidades do interior. Mais de 1 milhão, com certeza. Sem dúvida, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, com certeza. Exatamente. Então, isso aí é... A gente falou com estudantes de manhã, de vários lugares, de institutos federais, de universidades. Foi muito bom no Giro das 11 hoje. Agora à tarde, tinha uma equipe lá na Avenida Paulista também. A gente publicou vários vídeos de manifestações em muitas cidades. Eu sei que muitos de vocês mandaram vídeos que ainda não foram publicados, mas depois a gente vai fazer terminar de ver esses e-mails que chegaram aí, mas muitos vídeos já foram publicados. Enfim, muita gente mesmo nas ruas, com muitas pautas também, todas voltadas para a educação, contra a reforma da Previdência e sempre com um mote que é uma crítica ao governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro lá dos Estados Unidos, de Dallas, xingou todo mundo de idiota, disse que eles não têm nada na cabeça, né? Os estudantes, idiotas úteis, massa de manobra, foi isso que o Bolsonaro disse. Mas na verdade acho que ele estava com medo dessa mobilização, dessa greve, muitas escolas paradas, universidades públicas e privadas. A gente vai mostrar muitas fotos aqui ao longo do Boa Noite que a gente separou de vários lugares, e se sua cidade não apareceu aqui, pode me mandar a foto no contato que eu tento mostrar ainda no Boa Noite, contato@brasil247.com.br. Alex, você também estava lá na Paulista. Tá. Foi maior do que sua expectativa essa mobilização nacional? Muito maior, uma quarta-feira, né? Quarta-feira parou a Paulista. O que aconteceu é o seguinte, a cidade parou, porque Paulista é a via principal de São Paulo. E parou. Não importa quantas pessoas eram em São Paulo, a multidão, eu andei no meio da multidão, pelo menos 5 quadras da Paulista totalmente tomadas, numa quarta-feira à tarde, um dia útil. E o que eu fiquei impressionado, o movimento estudantil presente, junto com os trabalhadores, embora passeatas diferentes. E o que eu percebi também é que o grito principal, embora tudo relativo à educação, livros, mais livros menos armas, mas todo mundo contra Bolsonaro. O grito principal que eu ouvi foi fora Bolsonaro. Bolsonaro é isso e aquilo, não queremos Bolsonaro, chamando para greve geral. Foi uma manifestação emocionante. A oposição voltou a tomar a Paulista tinha sido tomada pelos amarelinhos, né, do pato amarelo ali, que ajudaram a derrubar a presidente Dilma, e hoje a Paulista foi tomada pela oposição. Foi tomada pelos estudantes, foi tomada pelos que querem a democracia. Agora, todo mundo... Ninguém falou para mim desse ministro, acho que nem sabe o nome desse ministro Weintraub. A culpa é do Bolsonaro, evidente. Quem nomeou esse ministro foi o Bolsonaro. E pelo menos em São Paulo, do que eu vi, o grito principal foi fora Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro, ninguém aguenta mais esse autoritarismo do Bolsonaro. O que você achou, Paulo? Olha, a minha sensação é que a manifestação mais importante, maior e mais significativa desde o impeachment da Dilma. Não tem comparação, foi uma manifestação, assim, imensa, uma manifestação alegre de pessoas que estão ali porque quiseram estar, não foram convocadas, não foram submetidas a nenhum processo, poxa, precisamos ir lá para garantir alguma coisa, não. As pessoas sabiam muito bem o que elas estavam fazendo ali, eram jovens, estudantes, mas também eram adultos e eram professores.
Eu conversei com os adultos que falavam no carro de som da CUT, lideranças do professorado, professor da rede pública, professores universitários, eram eles que falavam. Subi no carro, no carro da Uni, lideranças estudantis, lideranças secundaristas, elas falando, fazendo discursos. Aliás, foi uma experiência ótima subir nesses carros, porque me permitiu ter uma noção muito boa da dimensão dessa manifestação. Eu subi no carro da Uni, e quando eu estava olhando a manifestação para o outro carro, daquele ponto, do ponto da Paulista em direção à Consolação, em direção ao MASP, e vi aquele mar de gente que não acabava mais. Falei, poxa, tá boa, hein? Tá boa, né? Aí, por acaso, eu olhei para trás. Não acabava, o horizonte acabava em pessoas. Não havia asfalto. Era tanta gente que você não alcançava a rua. Certo? Quantas pessoas eram? Não sei, mas olha, é uma demonstração de forças como essa, a gente sabe o que ela significa, sabe a importância que ela tem, realmente é uma mudança na situação política, naquilo que muitos analistas gostam de falar, que é a relação de forças. A população, o povo ficou mais forte a partir de hoje. Aquelas pessoas que perguntam, e as ruas onde estão? E as pessoas o que estão fazendo? Eles estão fazendo. Encontraram uma reivindicação, foram ofendidas no direito, que é o direito de estudar, foram ofendidas na sua expectativa de garantir um futuro pelo estudo, né? Que a grande esperança que por anos e anos foi inculcada na juventude: estude, faça cursinho, entre na escola, faça o vestibular, eu faço para a Uni, e de repente, essa juventude que tem esse sonho, que é um sonho assim, saudável, absolutamente padrão para a nossa sociedade, absolutamente justo, absolutamente progressista, mas assim, um sonho que todos nós tivemos, que eu tive quando eu entrei na faculdade, que meu pai teve, que o pai dele teve, e alguns conseguiram fazer faculdade, outros conseguiram. Estão ali, e é esse sonho que está sendo quebrado. E foi esse quebrado por um ministro irresponsável, leviano, que não sabe o que está falando, que confunde 3% com 30%, que nunca deixa nada claro, porque na verdade ele quer confundir, ele não quer esclarecer, né? Foi em defesa deste sonho, dessa existência, que eles se levantaram. E foi assim, um processo assim, imenso, são 170 cidades. Eu acho que a gente não está chutando, embora, é claro, estamos falando de estimativas, juntando a manifestação de São Paulo, a manifestação do Rio de Janeiro, a manifestação de Belo Horizonte, que foi imensa, de algumas cidades do Nordeste, como Recife, que foram muito grandes, né? Fortaleza também foi grande, né? No Rio Grande do Norte, a própria governadora Fátima, que é professora, foi a manifestação, uma manifestação importante, né? Eu acho que a gente pode falar em alguma coisa em torno de 2 milhões de brasileiros que estiveram na rua hoje. Não sei se um pouco mais, um pouco menos, não sei o que vai dizer, mas é isso, é o porte. E é porque essa manifestação foi desse porte, que ela recebeu uma cobertura à altura, por exemplo, dos meios de comunicação. E que ela realmente, ela abre um novo momento em que esse governo vai ter que se haver com a oposição organizada da juventude e dos professores. Ele que estava governando, como se fosse um governo autoritário, que fala para o Twitter e governa pelo Twitter, encontrou uma demonstração da sociedade civil organizada, que é a juventude, que sempre é a juventude, sempre é ela que grita primeiro. Sempre. Foi assim em 68, foi assim na morte do Herzog, foi assim na campanha das diretas, sempre começou com a juventude. Sempre começou. E agora está começando um ciclo. Estamos terminando um ciclo. Estamos entrando na alvorada de um ciclo político, que é isso que nós vimos hoje. E assim, por exemplo, a Universidade Federal do ABC, os alunos fizeram um movimento, chegaram a fechar a Ayrton Senna. Por quê? Era para fazer isso? Era, mas eles quiseram. Por quê? Porque eles estão com raiva. Porque eles estão se sentindo ofendidos, eles estão se sentindo machucados. E foi isso que aconteceu. E foi isso que eles fizeram. Claro, fecharam a Ayrton Senna, foram tirados da Ayrton Senna, é assim que acontece, é assim que as coisas acontecem. Mas isso, o que é? As pessoas estão indignadas. As pessoas estão com capacidade e com vontade de mostrar a sua indignação. E foi isso que se viu na Paulista inteira. Choveu, diminuiu, acabou a chuva, o povo voltou. De repente apareceu uma passeata que veio da USP para ocupar o lugar daqueles que tinham ido embora. Quer dizer, esta é a manifestação, eu estou falando de São Paulo. Nos outros estados certamente foi assim. Foi até... No Rio choveu, as pessoas atrasaram e começaram mais tarde. Ou seja, a vontade de lutar se supera a vontade, a chuva, é aquela coisa assim, quando você sabe o que você quer, quando você tem noção do que você quer,
você enfrenta o tempo, você enfrenta a desorganização, de repente você se organiza, aparece a organização, e foi isso que aconteceu hoje. Então, olha, realmente, hoje é um outro dia, o Bolsonaro saiu para ir para Dallas, ele voltará e vai encontrar um outro Brasil. E nós estamos vendo um outro Brasil, onde, felizmente, nós podemos dizer que o povo está recuperando seus direitos, especialmente o direito de interferir no seu destino, e foi isso que ele fez hoje. E lembrando, Bolsonaro está numa cidade porque não pôde estar em outra, né? Ele foi expulso de uma. Ele foi expulso de outra. E agora há pouco saiu uma matéria dizendo que a entidade que o teria convidado para ir para Dallas, na verdade, não o convidou. Ele que se convidou para ir para Dallas. Então ele armou aí um jeito de ir para uma outra cidade que é mais conservadora, né? Mais Trump, para ele não ficar sem a viagem dos Estados Unidos, porque, claro, ia pegar muito mal para ele. Já pegou muito mal ele ter sido expulso. Então ele está aí estrategicamente fora do país num dia como hoje, mas não deixou de xingar os manifestantes. Mas isso não... isso só faz nascerem mais cartazes, né? Porque o que teve de cartaz divertido hoje contra o Weintraub, contra os ataques do governo? Eu queria chamar um tweet do Daniel Cara, que ele fez agora há pouco, e você falou em 170 cidades, ele fala de mais de 500 cidades, incluindo as capitais. Todos os cantos do Brasil se manifestaram com mais de 1,5 milhão de cidadãs e cidadãos nas ruas. Começou hoje o fim do pesadelo bolsonarista. O Daniel Cara, ele é um grande militante em defesa da educação, é coordenador nacional da campanha pela educação, pela alfabetização, e ele deve estar em contato com muitos movimentos sociais, né? Claro que não é um número preciso, mas acho que a gente pode ter a dimensão aí do quão grandioso foi o ato de hoje, greve mais mobilização, né? E ele estava lá, assim, eu encontrei com ele, conversamos um pouco, ou seja, realmente você está ali atuando, tá sempre, e para saber o que está acontecendo, você tem que estar ali, você tem que estar conversando com quem está fazendo. Queria mostrar umas fotos, vou mostrar algumas agora, e aí depois a gente vai mostrando mais ao longo do programa. Ó, aí é o Instituto Federal, na verdade, de Santa Catarina, IFSC, de Itajaí. Isso daí foi logo no começo da manhã, teve um grupinho lá de estudantes com vários cartazes. Aí Praça da Bandeira, Vitória, Espírito Santo, tava lotada Vitória também. Muito legal essa foto. Campinas, a gente recebeu muita coisa de Campinas, muitos vídeos. Separei alguns cartazes bem bacanas também. Isso daí é Campina Grande. Brasília tava lindo demais, muita gente e tudo muito pacífico, né? Teve um episódio em Porto Alegre de repressão policial, parece que foi pontual. De resto, muito pacífico Rio, né? mesmo. No Rio de Janeiro teve bomba agora há pouco, e tal, né? É verdade. Em São Paulo não, em São Paulo polícia e tal, mas a polícia assistiu, nenhum incidente, tinha pessoas com carrinho de bebê, crianças, quer dizer, foi totalmente familiar, simpático, as pessoas se abraçando, se encontrando. R. Macedo pergunta aqui, o fato de o presidente chamar os manifestantes de idiotas, qual o impacto dessa declaração nas próximas manifestações? Eu acho que estimula mais, né? Acho que criam mais cartazes divertidos, que as pessoas vão responder, o Bolsonaro já tem gente respondendo, a Uni já respondeu, muita gente já saiu postando nas redes sociais respostas a essa declaração, mas eu acho que ele só faz a besteira de estimular mais. Besteira pra ele, né? O Antônio Cordeiro diz aqui que o JN agora tá mostrando a Paulista, então a Globo fez uma cobertura o dia todo mostrando as ruas. Isso é importante também, acho que vale até uma análise, né, que a Globo realmente abraçou essa pauta aí da greve pela educação. Pice Dalari, agora vai ser difícil tirar esse povo lindo das ruas, não podemos esquecer de Lula livre. Vanderlei Costa, saudações desde Dallas, faltou agregar o Lula livre na pauta, neste dia tão importante. Décio Amádio, hoje foi a educação do país contra o idiota inútil, fora Bolsonaro miliciano. A Virgínia Rodrigues diz aqui, li uma faixa bem interessante aqui na UFSC, conhecimento destrói mitos, eu vi essa faixa também muito boa. José Mendes diz, Paulo, os aposentados também participaram. Maria Celeste, parabéns povo lindo, gigante acordou, parabéns ao 247 pela excelente transmissão ao vivo e acompanhei tudo de Davis, Califórnia.
Davis. Laís Gonçalves, boa noite, afinal qual é a da Globo? Pois é, depois a gente comenta um pouco sobre isso. José Cabral, Natal teve mais de 70 mil pessoas. R. Macedo também disse que em Caruaru cerca de 5 mil pessoas, a gente divulgou um vídeo de Caruaru, inclusive. Laurita, 70 mil pessoas, também ela fala em Natal, e o Boulos esteve conosco. O André Mota diz aqui, cruzei com o Paulo Moreira Leite no MASP, mas não consegui falar com ele. O aperto da multidão não permitiu, mas fiquei emocionado de encontrá-lo. Tá vendo aí, Paulo? Legal. Boa, André, obrigado. Boa. Bom, agora é interessante que, assim, saiu uma matéria de bastidor hoje na Folha dizendo que integrantes do governo já admitem que a comunicação do governo foi problemática e que essa fala sobre a balbúrdia deu uma estimulada nos protestos, né? Já vê ali tem uma visão interna da coisa do que poderia ter estimulado essas manifestações. E o próprio ministro hoje, né? A gente fala um pouco sobre isso agora. O ministro hoje na Câmara da Educação, Abraham Weintraub, falou também algumas coisas nesse sentido. Desculpa se eu sou meio agressivo, tentou ser um cara, tentou apaziguar pelo que eu senti. Ele fez uma fala que tenta desmontar uma possível agressividade que teria causado várias falas do governo. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito ofensivo. Ele fala que os brasileiros não sabem ler, que não sabem resolver os seus problemas sozinhos, né? Por exemplo, olha o que ele diz aqui, que os brasileiros, muitos brasileiros, o que eles conseguem fazer é ler o ônibus que está chegando. Falou que as bolsas universitárias eram destinadas a ciências que não produzem ciência. Falou isso em referência às ciências humanas, né? E aí ele faz um discurso também que coloca meio que uma disputa de ensino superior com ensino básico, né? Com ensino fundamental. Falou sobre carteira de trabalho, emprego formal, né, carteira de trabalho, e aí fez também uma ofensa aos próprios deputados. Insistiu com essa história de que é 3,5% e aí culpou a mídia sobre os 30% que estava sendo divulgado 30%. Bom, ele que falou 30%, né? Então ele que cria a confusão toda. Ele foi vaiado várias vezes na Câmara e tentou amenizar os cortes, dizendo que não é tudo isso, que culpou a mídia. Paulo, o que você acha dessa fala do ministro e se você acha que foi uma derrota paralela também do governo, ao mesmo tempo que as pessoas estavam nas ruas, o Weintraub estava lá fazendo uma fala muito ruim sendo vaiado? Bem, a fala do Weintraub, acho que assim é uma nota de rodapé no dia de hoje. Sim, é um sujeito que... Inclusive, eu tentei ver... Quando eu saí da manifestação, estava aqui, eu comecei tentando ver o depoimento dele. Eram frases assim sem importância. Ele ria dele mesmo. Mas coisas assim, realmente, um típico Weintraub. Na verdade, uma coisa que eu acho que é relevante do que a gente poderia observar hoje, é que eu acho que é o seguinte. O Bolsonaro, ele perdeu a única chance que ele tinha de fazer alguma coisa para impedir uma manifestação dessa grandeza. Porque essa manifestação era grande, a gente sabia. Nós aqui sabíamos, nós escrevemos, nós anunciamos, e certamente os órgãos de informação do governo também sabiam. O Bolsonaro chegou a ensaiar alguma coisa naquela conversa de ontem, de que, olha, ele ia retirar aquilo, o corte na educação, ele podia ser suspenso, podia ser revisto. Tentando desmobilizar. Exatamente. Era a última esperança dele desmobilizar era desinformação, era confundir os estudantes, porque a gente sabe, tem os estudantes que conhecem, que tem um grau de politização maior, que tem um grau de convicção maior, e que sabe que o Bolsonaro é essencialmente um adversário da universidade pública, um adversário do ensino público. Agora, tem alguns estudantes que são aqueles que estão vendo uma coisa e poderiam ficar em dúvida, poderiam não se mobilizar, como eles se mobilizaram, que na manifestação de hoje você tinha estudantes assim, bastante, um caráter, uma visão de esquerda bastante forte, e outros com uma visão mais moderada, assim, uma situação assim, de quem estava ali, porque compreendeu que o problema é a educação. Isso era claro que estava lá. Tinha gente, assim, chegou a ter uma passeata do CNPq, de cientistas, porque eles sabem que daqui a pouco vai faltar dinheiro para ter tubo de ensaio.
Quer dizer, não vai dar, não é para ciências humanas que não vai ter dinheiro, é para tubo de ensaio que não vai ter dinheiro. Bem, ele ensaiou essa manobra e pelo que está hoje nos jornais, claramente ele mandou esse recado chegou, foi divulgado pela bancada governista, assim, pelo delegado Valdir, dizendo, olha, não tem mais essa história, portanto pode ficar em casa, essa é a dedução óbvia, e mesmo a bancada de esquerda ficou ali meio, o que fazemos, o que é isso? Mas houve uma intervenção interna dentro do círculo do presidente, no qual a Joyce Hasselmann, o ministro da Educação e o Paulo Guedes mudaram o jogo. E no meio da noite, a Joyce Hasselmann soltou uma nota, dizendo que era tudo boato, que estava tudo mantido, que o contingenciamento estava mantido, etc, etc. Isso não só irritou a bancada de deputados, mas isso mostrou claramente, fechou a última porta que o governo tinha para tentar, assim, criar um ambiente de ilusão, repetindo aquilo que o Bolsonaro fez com os caminhoneiros, que ele prometeu também para os caminhoneiros, uma coisa que depois ele não entregou, mas ele tem essa técnica, que ele usou os caminhoneiros, mas dessa vez ele não conseguiu usar. E isso, então, foi assim, era a última carta que ele poderia ter usado, seria uma carta falsa, baseada numa mentira, não ia ser cumprida, mas que ele poderia... Isso foi fechado. Com isso, ele realmente fechou as portas. Então, isso aí foi idiota. Você está falando de quem não conhece a fórmula da água, que não usou a expressão, não conhece a fórmula da água, que até eu sei, olha, eu sou um idiota, viu? Mas eu sei que é H2O. Sabe, até eu sei, eles, na verdade, assim, eles não, dificilmente eles conseguiriam reverter uma mobilização desse porte, que vinha sendo preparada com muita profundidade, mobilizando setores muito amplos, mas ele poderia ter confundido alguma liderança, poderia ter feito liderança fazendo um papel assim, ambíguo, papel de bobos até, e foi impedido de fazer isso. Depois, só um parênteses, teve um discurso do capitão Wagner, que é líder do Podemos, que falou que o governo que criou esse boato, se vocês estão dizendo agora que é boato, que agora estão espalhando uma notícia que não é verdadeira, pô, foi o governo que criou, agora se vira para fazer esse recuo. Líder do Podemos, da base aliada. Ele subiu na tribuna e fez um discurso veemente e falou, eu não aceito isso. Não aceito ser chamado de mentiroso. Ele falou assim, o presidente Bolsonaro nos disse, não vai ter mais o corte. Ele disse isso. Então, ele disse isso e falou, eu não estou mentindo, eu não estou mentindo. Quer dizer, ficou muito claro isso, é uma coisa importante. Ou seja, essa foi uma hipótese cogitada e depois abandonada, ou porque tem um grupo mais extremista lá dentro, eu não sei o que é, porque gente que não... Mas enfim, eles abandonaram e agora o bicho saiu da jaula. O protesto está na rua e vai ter o dia 15 aí da Previdência. Agora eu queria falar de duas coisas. Adorei as pessoas que falaram do Lula livre. Porque eu estava no caminhão de som da CUT, quando alguém, no meio da chuva, gritou Lula livre, e o povo gritou Lula livre com muita veemência, muita clareza. Ou seja, esse nome está no coração do povo, no coração do povo que estava lá. Isso é importante. Foi surpreendente, porque estava chovendo, não tinha ninguém assim, maior ali, assim, puxando, nada, e saiu, e você via ali naquele vão do MASP, essa manifestação. Eu queria falar uma outra coisa sobre o Weintraub, porque a gente não pode deixar passar nada. Não pode deixar passar nada. Não pode deixar que crie-se coisas. Não, ele fala coisas verdadeiras no meio das coisas falsas. Quando ele fala de ciências humanas e ele nega, diz que ciências humanas não é ciência, que não há pesquisa em ciências humanas, ele simplesmente ignora. Não um grande educador, o mais renomado educador, os mais educadores da história, como Paulo Freire, que é ciências humanas. Educar é uma ciência humana. Mas ele ignora Josué de Castro, que é o criador da geografia da fome, da geopolítica da fome. Um programa que foi reconhecido pela ONU, virou uma instituição mundial e hoje é presidido pelo brasileiro Graziano da Silva. Mas já foi presidido por várias pessoas, porque é a parte da ONU que cria o mapa da fome. E isso é ciência humana. Isso é ciências humanas. Só uma pessoa absolutamente ignorante não percebe que em ciências humanas você faz pesquisa. Isso faz porque o Brasil tem uma tradição de pesquisas científicas sérias no estudo das sociedades humanas. A gente não precisa, pode pegar quem você quiser, um mais conservador como Gilberto Freire, outro menos conservador como o Sérgio Buarque de Holanda, outro que muito menos conservador que esses dois, que é um sujeito assim bastante radical e moderno como o Gessé de Souza. Ou seja, você tem vários. O Brasil tem uma tradição nesse ensino
tem o Florestan Fernandes também, já esqueci, não podemos nunca esquecer. Ou seja, você tem uma tradição nesse estudo. E são professores renomados mundialmente. Isso não é balela, não é conversa, isso é real, isso é uma conquista da cultura brasileira, da academia brasileira, das universidades brasileiras, porque todos eles se formaram nessas universidades, estudaram nessas universidades, fizeram discípulos nessas universidades e tem trabalhos assim que são de primeira grandeza no mundo. Então, quando alguém falar que ciências humanas não é ciência, não produz ciências, é assim, é menos que piada, é ridículo. Alex? Bom, esse desempenho do Weintraub na cana foi desastroso. Ele, mais uma vez, ele se mostrou total incapacidade para ser ministro da Educação, totalmente desqualificado para esse cargo. Depois, ele só se atritou com os deputados, quer dizer, quando o governo parece que quer ter um relacionamento bom com a Câmara, ele foi lá para xingar os deputados. Quer dizer, ele já foi convocado por 307 votos. Com essa intervenção, com essa participação dele hoje na sabatina, acho que ele aumentou esse quórum para uns 350, que vão ficar contra o governo a partir de hoje. A minha decepção, eu queria vê-lo sair demitido de lá. Devia ter saído demitido de lá, porque ele está numa pasta fundamental e está acabando com a educação brasileira. Agora, teve um desdobramento dessa história do vai ter recuo, não vai ter recuo. Por quê? Porque logo depois o Onyx Lorenzoni, aquela figura, né, gaúcha do governo, ele também fez uma comparação desses cortes com pai comprar vestido, enfim, fez aquelas comparações idiotas de sempre que eles fazem. Muito pertinentes. E o Onyx Lorenzoni também disse que quem divulgou a informação de que houve o recuo fez aquilo por algum interesse escuso. Aí, o delegado Valdir, que é o líder do PSL, que foi quem divulgou também, um dos que divulgou, ontem mesmo está convocando agora Onyx Lorenzoni para depor na Câmara, para dizer quem foi favorecido e enquanto em quê. Sim, isso é de hoje. O líder do partido do Bolsonaro, do PSL, está convocando, organizando um requerimento para o Onyx Lorenzoni comparecer à Câmara, como compareceu o Weintraub hoje, para explicar quem foi favorecido com essa informação que o delegado Valdir passou. Cara, é inacreditável, porque a base está fazendo isso, está convocando os ministros do Bolsonaro. Não é imagina o que é o partido do presidente, então, né? Imagina o que a oposição vai fazer, né? Não precisamos de oposição, mais do que... A crise é tal que dentro do governo é mais fácil brigar do que buscar unidade. Quanto que o governo deveria, né? Já que ele tem que se preservar, já que ele tem todo um projeto para defender, ele deveria... Não, está mais fácil brigar e guerra feia. Porque essa guerra, isso que disse o Onyx é coisa feia, é insinuar a corrupção, e o outro responde e vai exigir. Ou seja, isso não vai acabar bem. Isso é aquela coisa que vai durar, pode até uma hora dar um arranjo ali, mas não é assim que resolve, não. Então é assim, é o líder do Podemos, que é um partido da base, dizendo que não aceita ser chamado de mentiroso, né? Que o Bolsonaro disse que vai recuar, então ele vai ter que recuar. E depois, membro do PSL, que é o partido do presidente da República, convocando o ministro do governo, né? Eu não sei se Podemos é da base, porque só quem votou contra a convocação foi o PSL Novo. Não, mas o Podemos é daquela base... É bolsonarista. Não, e outra, o próprio deputado, o Capitão Wagner, é um eleitor do Bolsonaro e ele disse isso várias vezes, né? Então, independente disso, mas é da base, mas independente, o deputado é um aliado, é um apoiador do Bolsonaro pessoalmente. Vamos mostrar mais umas fotos aí que a gente tem de manifestações. Ó, Aquiles em São Carlos hoje de manhã. São Carlos aqui interior de São Paulo. Pô, fica passando pra foto do próprio lugar que você trabalha. Isso não é bem. Isso é muito exibicionismo. Desculpa. Próxima. Quem não conhece o Paulo acha que ele tá dando bronca no Aquiles aqui. Essa aí é a Daniele Bezerra que mandou de Fortaleza. Ela disse que nunca viu Fortaleza tão cheia. Realmente tá as ruas lotadas. Foi incrível. Eu vi vários vídeos de Fortaleza.
Tava muito, muito bom mesmo. João Pessoa também estava bem lotado. Eu vi um vídeo de João Pessoa que essa multidão aí ficava andando e tal, ficou um tempão, tinha muita gente também. Instituto Federal de Rio Pomba, Minas Gerais. Achei muito legal essa manifestação aí. Colocaram um boneco enforcado ali com a camiseta do IF. E Uberaba, Minas Gerais. Várias cidades de Minas Gerais lotadas também. Minas Gerais foi um negócio monstruoso, foi muito grande. Estavam falando num número muito alto, assim, que eu acho até que não é possível, que é 250 mil, mas devem ter tido ali umas 100 mil pessoas. Isso foi uma repórter da Globo News que falou 250? Que em Belo Horizonte é 250 mil pessoas. Caramba! Isso eu ouvi na Globo News. Brasília acho que a gente tinha mostrado já, mas tá muito boa. Muito bonita. E essa foto é muito boa, da UFSC. Não vou conseguir ler aqui, mas, enfim, faz uma paródia aí, uma ironia com a balbúrdia do Weintraub. Vale a pena ler aquela frase, ó. Balbúrdia é fazer a arminha com a mão, empregar miliciano, assassinar vereadora, música e portador de guarda-chuva. Isso. Olha só, isso é uma bela balbúrdia resposta. É acabar com a Previdência e fechar a universidade. É querer que os outros parem de pensar porque você não concorda. Balbúrdia é ter voltado 17 e ainda não ter se arrependido. Sensacional. A faixa bom, sensacional da Uni na Federal de Santa Catarina. Simbólica, né? Simbólica. Por conta do reitor Cancelier. Deixa eu ler aqui mais vários comentários. Rita Celeste diz: a fórmula da água é H2O e da ignorância é B17. Carlos Alberto, muito obrigado pelo apoio que você deu aqui no Boa Noite com o superchat. Ele diz: o ministro da ignorância falou que o povo só sabe ler letreiro de ônibus. Que elogio. Antes do PT perguntavam na parada para onde ia o ônibus. Davam um discurso de meia hora sobre a alfabetização dos governos do PT. Crianças de 5 anos lendo e escrevendo. Muito bom, Carlos. A Sônia Montenegro diz: tem que anular essa eleição direta já Lula livre. Fernando Guerra, ele disse que leu Paulo Freire e não gosta, né? Ele falou isso na Câmara. Luciana Fentanes, aqui na Bahia muita gente com a camisa e o grito Lula livre, aqui bolsominions não se criam. Francisco Alencar, é importante não deixar esse movimento arrefecer. Cláudio Alves, a tentativa inicial de Weintraub de ser simpático foi semelhante ao pedido de desculpas feito pelo assassinato à mãe da vítima que já sepultou o filho. Otoniel Ferreira, diz, Alex. Hoje o Mourão voltou a fazer declarações. Sim, deixa eu só terminar de aqui, vou pegar a fala dele aqui. Otoniel Ferreira, quem é mais idiota? Quem gosta de arma ou quem gosta de livro? A Mani Conceição lembra aqui que a ex-ministra Leonora Menicucci, professora da Unifesp aqui de São Paulo também, deu um relato sobre esse cidadão, o Weintraub, ao Atucho hoje na live na Paulista, sem contar o relato que a Jandira... a bronca, né? O relato que a Jandira Fegali deu nele. No Congresso, a Jandira fez um discurso muito bom, porque o Weintraub tinha falado em atirar contra comunista, ela falou, tô aqui. E aí? Atira na cabeça agora. Cláudio Alves, Weintraub não sabe quem foi Kafka, mas o povo é que é ignorante. Ana Maria Macedo diz, vê, estão voltando as flores, vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê, há esperança ainda, não deterão a primavera. Lula livre, Brasil livre. O Keiji Kanashiro também comenta aqui, concordo com o PML, está alterando a correlação de forças, agora essa luta ainda passa pela liberdade de Lula. Marcele também mandou um apoio aqui, e é isso. Alex, então, enquanto o Bolsonaro chama o pessoal de idiota, o Mourão disse que as manifestações são democráticas. Exatamente. Né? O Mourão, que hoje está na presidência, né? O Bolsonaro está em Dallas, voltou a falar. Vamos ver o que vão dizer os filhos amanhã, né? Porque ele disse exatamente o oposto do Bolsonaro. O Bolsonaro xingou. São idiotas! O Mourão fez aquela declaração clássica. Numa democracia, tem direito de protestar, etc, etc. Quer dizer, uma declaração que não provoca nenhuma polêmica, ao contrário da do Bolsonaro, que só atiçou mais, né? O ódio contra ele, contra o governo. E além de o Mourão falar que as manifestações são democráticas, ele disse, temos falhado na nossa comunicação e agora é uma oportunidade lá dentro do Congresso que o ministro vai ter para explicar tudo isso. Perdeu, Mourão. Foi com pitbull, já era. Eu acho que isso aí foi com pitbull. É que você comunicação assim, desconfia de todo mundo, de esquerda ou de direita, que fala, o problema do nosso governo é comunicação. Desculpa.
O problema é da substância em 99,9% dos casos. Pode ter problema de comunicação, mas se o produto é ruim, não há muito o que fazer, não há milagre. E nisso aí tá difícil, né? O presidente que fala isso, porque essas promessas que ele faz, não pode comunicar muito melhor que isso, não. Aí ele comprou uma briga com o Pitbull, que Pitbull é o grande comunicador. Vamos esperar amanhã, briga. Se é que já não tem uma resposta do Pitbull aí. Vai ter, com certeza. Eles não demoram para responder, né? Já deve ter uma resposta. Daqui a pouco deve acusando o Mourão. Aliás, quem foi um dos filhos que disse hoje que meu pai tá para cair? Carlos, né? Foi o Pitbull mesmo. Algo vai derrubar o capitão vai derrubar. Ele é como o Rasputin. O Rasputin também previu, né, que o Tsar ia cair, lembra, Paulo? Eu não lembro. Rasputin previu isso também. Quando eu morrer, o Rasputin falou o seguinte, quando eu morrer, depois que eu morrer, você vai cair. Então, o Carlos está prevendo aí. Está prevendo alguma coisa vai derrubar o capitão. Ô, Paulo, eu queria que você comentasse essa declaração do Bolsonaro de Dallas, né? Um presidente encurralado, que foi questionado sobre os protestos e, bom, a gente lembra de 2013, quando a Dilma teve que se manifestar, fez uma fala na TV, teve que fazer discurso sobre manifestações. Não é fácil, né, quando o presidente está ali numa situação em que ele tem que esclarecer, tomar providências, as pessoas estão pedindo isso, então vamos ter que tomar providências rápidas de algumas medidas para essas pessoas saírem da rua, mais ou menos isso. E o Bolsonaro foi lá e chamou todo mundo de idiota útil, de massa de manobra. Não tem nada na cabeça, ele falou. É a prova de que esse governo esgotou uma coisa que provavelmente ele nunca teve, que é a capacidade de diálogo. Ele não tem capacidade de diálogo com ninguém no Brasil. Só com aquelas pessoas que ele dá ordem, elas cumprem. Mas para os outros ele não tem resposta. Chamar a juventude que vai para a rua para protestar por falta de verba para a educação, ele não está querendo nada de errado. Está querendo aquilo que qualquer estatística mundial mostra que o Brasil gasta pouco. Ele que gosta muito da OCDE, devia se lembrar que, segundo os dados da OCDE, os gastos do Brasil com ensino superior, numa lista de 39 países, ficam em 39º lugar. Ponto! Então, tá certíssimo. Não pode cortar gasto, tem que aumentar. Agora o governo dele vem e corta. E ainda chama que reclama de idiota. Realmente, assim, não tem jeito esse governo. Desculpa, ele tinha que ouvir argumentos, ele tinha que prestar atenção, ele tinha que trocar de assessores, de ministros, de governo, de conselheiros, para saber, peraí, por que você foi para estudar em Chicago? Por que esse outro aqui foi estudar não sei onde? Por que ninguém estuda no Brasil? A universidade tá ruim por quê? Porque porque todo mundo é burro no Brasil ou porque a gente não paga as universidades de direito? Porque a gente não dá condições de ensino para os brasileiros? Ele já se fez essa pergunta no cara que nunca se fez. Porque se fizer, a resposta vai ser difícil de dar. Chamar o idiota é isso. Quando você chama a pessoa de idiota, você está fechando portas. E é absolutamente absurdo alguém chamar de idiota quem organizou um protesto em 170 cidades, com esse acolhimento, com essa simpatia, com esse tratamento que se tornou inatacável. Nenhum aliado de Bolsonaro, nem os meios de comunicação, se atreveu a bater no protesto. Só ele. Quem ficou isolado, quem foi? Quem foi o idiota, quem foi? Exatamente. Alex, o que você achou dessa reação do Bolsonaro aí de Dallas? Não, essa reação do Bolsonaro é uma reação de confronto, porque tudo que ele tem feito no governo é procurar o confronto. Então, ele é um militar, a cabeça dele é de militar, embora 28 anos fantasiado de civil, mas a cabeça dele é de militar. Militar é criado para o confronto, né? Militar é criado para quê? Para ter guerra, né? Então, o governo dele é um espelho da vida dele, que é a vida de confronto. Ele queria explodir quartel, queria explodir abastecimento de água do Rio de Janeiro, queria matar, queria metralhar. Então, ele está seguindo a trajetória dele, só que a trajetória dele não combina com a dos brasileiros. Os brasileiros não querem isso. Até os brasileiros que votaram nele achando que seria alguma coisa, mas o que estão vendo não estão concordando. A pauta dele é uma pauta restrita ao grupo dele, a um grupo pequeno de seguidores, a um grupo de fanáticos, mas não é a pauta dos brasileiros. E os brasileiros hoje começaram a mostrar nas ruas que a pauta do brasileiro é outra, é paz, é livre e não arma, é trabalho e não desemprego, é solidariedade e não ódio. Essa é a pauta dos brasileiros. Então, como a pauta dele não combina com os brasileiros, não pode durar, não tem como durar.
E o Paulo falou uma coisa que eu lembrei de um trecho da fala do Weintraub, que ele disse que o sonho de todos os pais é colocar os filhos na escola privada. É brincadeira um negócio desse, né? Vamos chamar o vídeo da Avenida Paulista, que estava gigantesco. Eu queria mostrar, eu sei que muitos de vocês já viram, mas é importante a gente ver essa multidão aí. Começou a marcha, só os candelabros, só que o cabelo branco não conseguiu andar ainda. Colocamos os dois aí do Rio de Janeiro e da Paulista. Vocês viram as maiores multidões aí, como bem lembrou o Paulo no início do programa, desde o golpe, né? E é curioso que até o MBL admitiu isso hoje. Eles fizeram uma postagem dizendo assim: a esquerda soube aproveitar as atrapalhadas do governo e agora estão aí fazendo as maiores mobilizações desde o impeachment. Cara, sensacional eles admitirem isso. Bom, muita gente dizendo aqui tava lindo mesmo, tava emocionante, sensacional, lindo demais. O Carlos Alberto cita o Ciro Gomes aqui, a gente já fala sobre isso. A Sandra Maria diz: Bozo coloca a lenha na fogueira, né? Exatamente, quando ele faz esse discurso agredindo as pessoas. A Neiva Almeida: mais um tsunami atinge o clã. Flávio Bolsonaro comprou 19 imóveis sem renda declarada. Saiu uma matéria na Veja e eu já vou ler aqui o que está saindo. Ana Maria Macedo: Milton Santos, Josué de Castro, Sérgio Buarque, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Enfio, Betinho Marielle, Luiz Carlos Cancelier, Bete Carvalho, presente. Muito bom, Ana Maria. Luciano Escobar se tornou membro aqui do canal no YouTube. Maria das Graças: sou professora da UFMG e o evento aqui foi demais. Segundo a TV Globo, éramos 250 mil pessoas. Se a Globo falou isso, deve ser até mais, não é? Boa. A Cláudia Barrela diz: na Paulista hoje emocionou. Gostaria de agradecer ao capitão e sua turma. Valeu a força. Continuem assim e teremos mais povo na rua. E a Rita Celeste eu já tinha lido. Deixa eu ler aqui a matéria que a Neiva está chamando, que saiu na Veja e a gente já acabou de destacar lá no site. Diz que o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que o parlamentar tenha utilizado a compra e venda de imóveis para lavar dinheiro. Segundo os promotores, entre 2010 e 2017, o então deputado estadual lucrou 3 milhões de reais em transações imobiliárias em que há suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas. No período, ele investiu quase 9 milhões e meio na compra de 19 imóveis entre salas e apartamentos. No documento sigiloso obtido por Veja, o MP afirma que a suposta fraude pode ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios que encobririam o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios de recursos da Assembleia Legislativa do Rio. Cara, isso é muito grande. Isso é um escândalo. E aí, Alex, é o tsunami que o Bolsonaro não previa? Sim, mas são vários tsunamis. Isso aí, você junta isso com o que diz hoje na Folha, né? O Igor Gielov, de que há comentários ali nos círculos de Brasília de que essa questão da ligação com os milicianos é uma bomba que está para explodir. É uma bomba. E isso aí a gente já estava sabendo, né? Que o Flávio Bolsonaro é o zero e vezeiro em transações suspeitas, né? E, aliás, que ele copia do pai, né? Então, é a família, né? O interessante é isso, né? Que a família que faz tudo unida, né? Acaba também sendo denunciada unida. Porque ali é tudo de pai para filho, né? O Queiroz passou de pai para filho,
os Laranjais passaram para o PSL. Então, ali realmente tem uma bomba, né? Uma bomba que está explodindo, né? Isso aí, amanhã, com a Veja nas bancas, vai ser um tsunami, claro. Como hoje foi um tsunami contra, né? Então, é um governo de confronto. E o confronto vai e volta, né? Porque ele acha que ele vai afrontar e os outros vão ficar quietos. Mas aí tem a resposta. E hoje começou a resposta. Aí quando a resposta é de uma multidão e o cara fica isolado, aí o que ele faz, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? O que você acha, Paulo? Olha, o que nós sabemos é que está demorando para explodir esse escândalo da família Bolsonaro e os milicianos, porque isso está rondando a família há muito tempo. Agora o que está ficando claro é que vai ser difícil fugir por muito tempo. As investigações, elas cumprem um curso. Elas registram fatos, esses fatos cobram resposta. Você pode tentar apagar, você pode tentar atrasar, como a gente faz, que a gente sabe que é o que acontece, mas na medida em que os fatores políticos contribuem para o desgaste de quem está sendo investigado, a investigação anda rápido. O Temer, a investigação só não acabou no governo dele porque ele era presidente e conseguiu imunidade até acabar o mandato. Senão ele teria sido preso no mandato. Esse é o presidente da República preso. Por quê? Porque estamos diante de fatos tão graves, tão sérios e tão chocantes, porque envolvem ou aproximam assassinatos políticos, além de corrupção, além de recursos não explicados. Isso tem um mar ali que nenhum outro presidente, poucos governantes tiveram próximos. É isso que está aqui. Então isso é muito sério. Lembra, pela proximidade, pela presença de famílias, não sei o quê, um pouco o caso Collor. Mas tem um agravante. Tem essa violência, tem essas mortes, e tem os irmãos, os filhos, uma promiscuidade que, olha, pode ser a grande fatalidade ali, porque a gente vê que é difícil parar, por isso que o Queiroz sumiu, todos estão interessados em manter esse sumiço, né? Seria bom saber, afinal, onde ele se encontra, né? Porque daqui a pouco pode ficar muito curioso, né? Ninguém achar o Queiroz. Eu acho que está havendo uma pressão muito grande para o Queiroz ser preso. Vai acabar sendo preso, porque ele já faltou intimações. Ao mesmo tempo, se ele for preso... Há contradições entre os seus depoimentos. Tem ligação com o miliciano. Não. Ele é que trouxe para o gabinete os parentes do Adriano da Nobre, exatamente, que é o chefão do escritório do crime. Mas então prisão, tem muita coisa a responder. Prisão no Brasil de hoje é sinônimo de delação premiada. E aí, meu amigo, qual será a delação premiada do Queiroz? Alguém consegue imaginar que ele vai falar de quem? E o que dirão os eleitores do Bolsonaro agora, que o PT é o pai da corrupção, né, que inventou a corrupção? Mas claro que a gente sabe que esse discurso é hipócrita, mas tem gente que sim acredita nisso, que comprou esse discurso, e não dá pra defender mais, né, gente? Não dá pra falar que, não tem nada a ver, porque quando saíram histórias do Flávio Bolsonaro, ainda falaram assim, não, mas não tem nada a ver com o pai. Tiveram esse absurdo de dizer isso, sendo que o que falavam dos filhos do Lula não é brincadeira, que inventavam, né, sobre os filhos do Lula. E agora, olha, tá cada vez... Mas tá impossível já, né, de fazer qualquer defesa aí por parte dos eleitores do Bolsonaro. A gente sempre achou impossível, mas eles davam um jeito. Maria Celeste mandou um superchat aqui, tem gente cobrando pra gente falar sobre o Ciro, então vamos falar. Ulisses Bruno, falem do Ciro e suas declarações sórdidas contra Lula, como do PCO Ciro, é um abutre político eleitoreiro. Torres Maria, BH foi a maior manifestação, segundo informações que tive. Boa noite, admiro vocês três, Lula livre. Obrigada, Maria. Maria de Lourdes, Ciro chama Lula de defunto político. Ele, Ciro, é um aborto político porque nem chegou a nascer como grande liderança. Ione Tiengo, voltando a ter orgulho de ser brasileira. Parabéns, estudantes de todo o Brasil. E trabalhadores da educação, e professores, e todos que foram às ruas. Carlos Alberto diz, Ciro, o morto-vivo, chamou Lula de defunto eleitoral. É um insignificante eleitoral falando de um gigante mais vivo do que nunca. Gostei dessa mensagem. Ô Paulo, você acha que isso decreta o fim político do Ciro? Eu acho assim que
A gente sabe que na política, a morte política muitas vezes sobrevive, a vida política sobrevive à morte física. A pessoa pode exercer um papel político mesmo sendo morto. Isso acontece. É estranho, mas acontece. Mas o caso do Ciro Gomes não é esse, não. O Ciro Gomes, ele está renovando, confirmando o seu caráter invejoso, o seu caráter absolutamente criminoso de relações políticas. Chamar o Lula de quê? De cadáver político? É uma tentativa de assassinato. É uma tentativa de assassinato. É uma tentativa de assassinato. Por isso é uma declaração criminosa. Agora vamos ver, ele fala isso num dia em que a juventude estudantil se levanta para combater o governo Bolsonaro. E vamos ver as faixas. Sabe do que são? De institutos federais de educação, fundados, com exceção muito pequena, pelo governo Lula. Que, assim, até o governo Lula era proibido por um decreto do primeiro mandato de Fernando Henrique a construção de novos institutos federais de educação. Lula modificou essa regra e construiu institutos federais no interior do Brasil, em cidades onde não havia condições de ter uma faculdade. Ele fez institutos avançados no Ceará, na Paraíba, em vários locais. Eu estive numa caravana do Lula, visitei um instituto, conversei com pessoas, conversei com alunos, e mesmo alunos que não iriam votar no Lula, que na época era candidato, ou se acreditavam que ele seria candidato, reconheciam que aquilo tinha sido uma iniciativa de primeiro mundo, de qualidade, que estava renovando a vida escolar do interior do país. É por isso que quando o pessoal se levanta para defender a sua escola, as pessoas que estão vivas reconhecem que elas estão defendendo uma herança recebida. E que não é uma herança que elas devem ao Lula, no sentido de que o Lula é o pai de todos. Não, mas é uma herança que ocorreu no governo Lula e para a qual o Lula deu uma contribuição relevante, inegável, que são os institutos, que antes ninguém tinha, agora tem. E você vai lá, as pessoas aprendem, tem técnicas, tem professores, tem tudo. Essas pessoas estão ameaçadas por esse governo. Elas estão nas ruas para defender conquistas obtidas no governo Lula. E o seu Ciro Gomes está tão cego pela sua derrota, pela sua incapacidade de se tornar um personagem de primeira grandeza, que não lhe resta nada mais do que atacar aquele político que hoje é a esperança do brasileiro. E aí, então, a questão de se perguntar a quem está servindo o Ciro Gomes. Sem querer fazer teorias conspiratórias, não. Mas a que jogo que o Ciro Gomes está fazendo? Ele que na campanha presidencial apareceu com uma proposta de reforma da Previdência que incluía capitalização individual. Engraçado, né? Curioso, né? O que ele acha hoje de tudo isso? Ele falou de novo nisso. Então, é esse ódio que ele tem ao Lula, é aquele ódio de quem não tem solidariedade nenhuma, de quem está perdendo a sua condição humana, que é a capacidade de ser solidário com o próximo. O Lula está preso, ele é alvo de uma injustiça, e para a população e para a democracia brasileira, ele é um protagonista. E ninguém comprometido com a liberdade, comprometido com a democracia, tem o direito de agir como se ele está agindo. Ele está assinando seu próprio atestado de óbito político. Enfim, cada um faz a sua escolha, né? Muito bom, Paulo. O que você achou dessa fala do Ciro, Alex? O Ciro sempre foi um boquirroto, a vida toda. Ele vive disso, ele vive de acusar os outros, né? E fez uma acusação totalmente injusta, totalmente absurda, mas é assim que ele ganha as manchetes. Agora, tem um velho ditado, não sei de onde provém, que nós somos escravos do que dizemos. Ele é escravo das palavras que ele diz. Então, todas as besteiras que ele falou como essa, inverdades, acusações, né, calúnias, né, isso que ele falou hoje foram calúnias, ele é escravo disso que ele disse, e ele sempre morreu pela boca, né, como o peixe morre pela boca, né, perde as eleições porque fala coisa que não deve, perde eleitores que falam que não deve. Então essa é a vida dele, né, é um boquirroto incorrigível. Eu quero fazer um acréscimo. A declaração de hoje tem um traço que se chama covardia, porque ele está atacando um homem político preso
que não tem direito sequer a dar entrevistas que ele escolhe, nem na hora que ele escolhe, que não pode se defender. Ele ataca esse homem. É um traço assim, é um traço mortal. E esse traço, eu acho que a gente não conhecia do Ciro. Porque ele xingava, falava, era um boquirroto com pessoas que podiam se defender, que podiam contestar. Era do jogo político. Agora ele é aquele sujeito que, assim, que está atacando, xingando, mentindo para uma pessoa que está na impossibilidade de se defender. Isso eu acho que é um traço doente de uma pessoa que perdeu qualquer relação com a humanidade. E ele fez esse comentário justamente falando sobre a entrevista do Lula, aquela que tinha sido proibida há mais de um ano, né, com o Lula preso. A Ana Paula diz aqui que o Ciro demonstra que está cada vez mais bolsominion, e a Silvana diz que o Ciro não se ajuda, né? Deixa eu encerrar aqui com alguns superchats, e o William já está com a entrevistada, que vai ser uma entrevista muito boa agora com a antropóloga e pesquisadora Débora Diniz, para falar sobre o obscurantismo na educação. Aliás, eles já fizeram uma entrevista recentemente, mas hoje é importante para falar sobre essas mobilizações em defesa da educação, então ela vai falar muito sobre isso. Sobre educação, vai fazer uma fala bem interessante aí dos ataques do governo Bolsonaro, esses discursos ideológicos, em relação à ciência e à pesquisa. Ione Tiengo diz: se Brizola estivesse vivo, expulsaria Ciro do PDT. Ciro se mostra um ser desprezível. Dilamar Gomes: acabei de chegar da Avenida Paulista. Emocionante discurso do Haddad e a atuação do PCO em levantar o grito Lula livre. A Suzy Cidreira, que eu tinha perdido o superchat dela, e o pessoal estava me cobrando aqui: não há ciência sem teoria da ciência, que é a filosofia, né? Perfeito, Suzy. Ritinha Bifano: também acho, Paulo, já estou de saco cheio de ser ofendida por essa quadrilha, esses cretinos nos ofendendo aqui dentro e fora do país. Roberto Alves: delação premiada do Queiroz seria uma bomba em cima das milícias e dos bolsonaros. E o Cláudio Alves diz que no Rio caiu uma chuva torrencial. Mesmo assim, vocês viram como foram as manifestações aqui. Para mim não há mais dúvida, o jogo virou. É isso, gente. E então é assim, o William De Luca agora com a Débora Diniz, a antropóloga, sobre os ataques aos cursos de humanas e aos cortes da educação e a reação nas ruas a tudo isso, tá? Muito obrigado pela audiência de hoje. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem aí o link da TV 247, assistam agora a entrevista do De Luca e depois tem um programa do Aquiles e do Cônjuge em 20 minutos. Valeu, gente. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, obrigado. Gente, eu sou Helena Chagas, jornalista, e eu apoio a campanha solidária de assinaturas do 247. Eu acho que quanto mais veículos a gente tiver na internet, impresso, em televisão, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais opinião a gente tiver, melhor nós vamos tomar nossas decisões de cidadania. Apoio.